pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos continuar a história dos Ars. Eu sei que todo mundo está querendo, porque o pessoal está pedindo a continuação e nós temos aí mais um vídeo aí, depois nós vamos ter que ficar aguardando os Ars passar mais informações para a gente continuar. Mas a história é estupenda, é a partir do momento que Ars reencarna na Terra e se torna filho de um mago da luz, que vai auxiliá-lo do processo de purificação e aprendizado que ele terá pela frente. Então, pessoal, antes de mais nada, você já sabe o que tem que fazer. Deixa um like aí para o Mago, assina nosso canal e aciona a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E vamos lá. Como vocês podem se lembrar no último vídeo, que é das trevas para a luz, continuidade das histórias dos Ars dentro do plano astral já mais elevado, e eu quero lembrar também do primeiro vídeo, né? A história do mestre das trevas do umbral para a luz. Então este é o primeiro, tem o segundo das trevas para a luz, e tem esse terceiro vídeo, né? Que é a história de Ars, do mago Ars reencarnado no seu processo de aprendizado no plano físico. Então vamos lá. A partir do momento, né, que há a gestação, a partir do terceiro mês, é que a alma ela é acoplada ao embrião. Por que isso daí? Porque a partir do terceiro mês, o embrião ele assume todas as características humanas. E é interessante notar que nesse processo do óvulo, da fecundação, até quando ele assume a característica humana, a partir do terceiro mês é que a alma é acoplada. Então o espírito ele entra num estado de animação suspensa, que eu acho que seria a melhor forma da gente descrever o que seria a reencarnação, e aí ele vai aguardar o nascimento dele e começa o processo dele, né? Mas convém também notar que o espírito que já está no estágio mais elevado, ele sabe o que vai acontecer e ele concorda com a vida que ele vai ter, né? Ele sabe quem é o pai, o que ele pode esperar, ele sabe quem é a mãe, ele tem um preparo e ele sabe o que pode ocorrer. Mas é claro que também, quando a criança nasce e já se envolve muito cedo, né, com espiritualidade, quer dizer, ela é atacada, coisas assim desse tipo acontecem. Então esse despertar muito cedo da mediunidade traz outros problemas, pode trazer um trauma, pode trazer alguma coisa que possa de repente modificar totalmente a vida daquele espírito que de repente queria evoluir, entender mais, se compreender e trabalhar dentro da espiritualidade. Mas pode ocorrer a coisa totalmente inversa. Assim como aquele que adquiriu a luz, mas que não estava muito firme, né? Então ele também pode ser subjugado pelas forças das trevas e desencaminhado, né, por um caminho aí pedregoso, difícil, onde o aprendizado dele ou as atitudes dele poderão trazer consequências ruins, né? Inclusive uma maior prisão dentro desse circuito kármico em que ele se encontra com as ligações com os espíritos trevosos. Então por isso que a gente sempre fala que é importante a gente estar alinhado com as forças da luz. Na Cabala, a Cabala nos diz que 99% as trevas estão tentando falar com a gente. Estão fazendo uma transmissão, como se fosse uma transmissão de rádio, para que a gente se desencaminhe, vamos dizer assim. Eles têm ideias maravilhosas o tempo todo, né? Só que se você seguir por essa, você vai quebrar a cara feio, né? Mas é sempre a lei de Gerson, né? Vai levar uma vantagem, vai fazer alguma coisa errada, ou então eles insuflam ódio. Tudo isso são artimanhas das trevas, mas desde que o homem se permita isso. É muito importante, né? Porque aquele que se mantém firme no reto caminho, ele consegue cortar as influências trevosas e se alinha nesse 1% só que resta com as forças da luz. Só que esse 1% é muito mais poderoso do que
o alinhamento com a força das trevas, que é inútil, né? Eles não podem te dar nada, eles só dão ilusão, eles te tomam um bem precioso. Então é assim que acontece, tá? E nesse processo reencarnatório, o espírito, obviamente, ele terá no corpo astral dele todas as influências astrais planetárias que vão ocorrer na data do nascimento dele. Essas influências o seguirão por toda a sua vida e são constatáveis através de um mapa astral muito bem feito, que a pessoa poderá ver os ciclos, as casas e tudo mais, para ter uma compreensão melhor de si mesmo, né? Isso é uma fórmula bastante interessante de entendimento. Por outro lado, além das influências astrais, haverão também as influências kármicas. E essas influências kármicas são um link com o passado, com aquilo que você deixou de fazer, porque você, de repente, ficou estagnado, ou aquilo que você tomou uma má decisão e acabou prejudicando pessoas. Quando você reencarna, esse karma ele aflora de novo. Dificilmente o espírito se livra de uma vez por todas no plano astral. Então, isso volta à tona no plano físico, e se ele estiver livre, isso não vai afetá-lo muito, ele vai tirar de letra e vai passar por esse obstáculo com muita tranquilidade, né? São os problemas que a vida apresenta para a gente, certo? Mas a parte mais importante desse aprendizado da reencarnação é que nós temos um átomo semente. Esse átomo semente é o elo de ligação, né, com a sua alma, com os seus registros akáshicos, onde estão as experiências de muitas vidas. Então esse átomo semente, ele é acoplado exatamente no chakra cardíaco, né, no coração. E por que ele é acoplado no chakra cardíaco, no coração? Por quê? Porque as sensações de coisas do passado, tá, afetam diretamente no lado emocional. E nada melhor do que um órgão regulador como o coração, tá, que tem ligações íntimas, né, com as nossas sinapses neurais, né, com relação a amor, ou ódio, ou seja lá o que for. Então, esse átomo semente, ele é uma maneira de poder ajudar o homem a tomar as melhores decisões. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar daquelas pessoas que falam assim: o meu coração sente que a gente deve fazer tal coisa, o meu coração sente que a gente deve fazer isso. Por quê a pessoa fala isso? Quer dizer, o coração sente alguma coisa? É exatamente esta influência benéfica do átomo semente, né? Quando o espírito morre, naturalmente, né, o átomo semente ele é reacoplado à alma, e todas as influências, e todas as experiências, e todos os conhecimentos adquiridos de vida, né, são conjuntamente acoplados ao restante dos registros, e assim sucessivamente. Tá bom? Muito bem. Então, Zars, ele nasceu, né, e o pai dele, que era um mago da luz, conforme o mestre da luz já havia informado a ele, o recebeu com muito carinho, né, inclusive pela mãe também, que era muito espiritualizada. Enfim, Zars teve uma infância normal nessa fase, né, principalmente que era só um bebezinho. No entanto, quando ele passou a ter entendimento das coisas, começou a falar, ele começou a ser assediado pelas forças trevosas. As forças trevosas, elas têm esses links de ligação no plano físico, né? E você é testado nesse momento. Aí fala assim, mas é só uma criança. Mas é uma coisa que você passa para ver se você está pronto para o que vem dali para frente, né? Então essa é uma experiência forte. Pode ser amenizado? Sim, se tiver alguém que pode auxiliar. No caso de Zars, ele tinha o pai dele, que era um mago da luz, né? E que conseguiu ir afastando lentamente as forças das trevas que o assustavam muito, né? Ele saía correndo à noite, pedia ajuda para o pai, às vezes ele era machucado e o pai também dava um jeito de afastar, até que o pai finalmente conseguiu banir de vez essas entidades,
que passaram então a não prejudicar mais Zars na sua infância. Só que tudo isso que Zars passou na infância trouxe uma maturidade espiritual para ele. E obviamente ele falava para o pai que ele queria entender, que ele queria ter entendimento do que estava acontecendo, porque ele via coisas que eram jogadas de um lado para o outro, sem nada, sem ninguém tocar, né? Enfim, vultos que ele via, e espíritos e entidades horríveis às vezes, mas outras vezes ele via algumas entidades de luz, entidades brandas, que traziam calma, que traziam paz e que o auxiliavam. Então o pai dele explicou, esses espíritos de luz que você viu são a tua conexão com o teu passado. Esses seres são protetores seus, são seus mentores do passado, enfim, são aqueles que te ajudaram no teu processo, tanto no processo para livrar você do umbral das trevas, onde você esteve um dia, trazê-lo para a luz e o seu aprendizado no plano astral até você estar aqui conosco. Zars então começou a entender o processo. Lógico que ele não tinha uma lembrança clara daquilo que o pai dele falava com muita naturalidade, porque, sendo ele um mago, ele conversava tranquilamente com diversos espíritos e ele já sabia tudo o que ia acontecer com relação a Zars. Mas ele sabia também que ele não poderia passar a mão na cabecinha e que ele tinha que orientar, que era muito melhor orientar, né, para que ele ficasse preparado para qualquer coisa que o desvirtuasse do seu caminho. Bom, nesse aprendizado, então, Zars aprende com o pai dele a fazer banimentos, a convocar os bons espíritos, as boas energias astrais, para afastar, de repente, entidades nocivas, aprende a conectar com a força dos anjos guardiões, né, dos protetores, dos guardiões da luz também, e com isso Zars começou a se sentir muito melhor. O conhecimento das ervas, dos chás, de tudo aquilo que ele tomava, era uma coisa assim muito natural, que até o distinguia das outras pessoas e das outras crianças, porque ele era estranho, ele pensava muito mais lá na frente, né? E via assim com um certo desdém aquilo que para ele não era tão importante. A mente dele era mais avantajada, né? Não que eu acho que a pessoa que passou pelo que ele passou tenha que desprezar os outros. Ele não desprezava, muito pelo contrário. Era sempre amistoso, estava sempre com um sorriso no rosto. Zars era muito amado por todos, a verdade é essa. As pessoas, os amigos da escola e tudo mais, viam ele como uma pessoa que eles podiam chegar, conversar, e que em determinado momento, só de fazer isso, eles se sentiam bem, mas Zars acabava se sentindo mal. E aí ele foi falar com o pai dele, falou, por que eu me sinto mal quando a pessoa vem e está com um problema, ela vem conversar comigo? Ele falou, Zars, deixe que as pessoas venham, não tenta impedir. O que eu vou ensinar a você é se limpar disso aí, é bloquear para você não pegar essa energia. Mas se você conseguiu retirar alguma coisa nociva dos outros, então tá ótimo, mas o importante é o quê? Que você retire de você depois, né? Você não pode pegar um agente obsessor que está com uma pessoa e trazer para você, e daí você começa a ser prejudicado, isso não. E assim, o Mago da Luz orientou Zars naquilo que ele deveria fazer, né? E Zars, seguindo a risca, seguiu em frente. Zars se destacava na escola, principalmente tudo aquilo que envolvia o mental, né? Isso ele era muito bom. E nos esportes, Zars também ia muito bem. O pai de Zars também tinha uma vida bastante estável, junto com a mãe dele. Não eram ricos, não eram milionários, mas tinham uma vida tranquila. E Zars se contorcia de dor e não gostava de ver aquelas pessoas que chegavam para ele, amigos mesmo de escola, e que contavam como era a vida na casa deles, uma vida conflitiva, onde o pai e a mãe se desentendiam o tempo todo, onde havia traições, onde o pai havia largado a mãe havia largado o pai, enfim,
todas essas coisas eram estranhas para Zars, mas ele se compadecia de dar um conselho para a pessoa, de ajudar, de tentar trazer um entusiasmo, né, mesmo diante das dificuldades e vicissitudes que as pessoas viam. Enfim, Zars era um líder espiritual, né, e as pessoas gostavam muito dele por conta disso. Mas a idade veio chegando, passou a puberdade, e Zars atingiu a maioridade, quando, em determinado momento, aparece uma moça para ele, muito bonita, um olhar penetrante, e que acaba envolvendo ele numa conversa, que também era uma conversa diferente. Ela falava de espiritualidade com ele, com muita propriedade, e falava, puxa vida, essa pessoa deve ser também da luz, né? E ele comentou com o pai dele, e o pai dele disse o seguinte, Zars, vai com calma, né? Conheça bem a pessoa, porque as pessoas às vezes podem estar enganando. Não, pai, você não sabe o que você está falando. Essa pessoa é muito legal, essa moça, ela tem cabeça. As outras moças parecem descabeçadas. Ela não, ela tem cabeça, ela conversa. Enfim, Zars se encantou totalmente por essa moça. Mas ela começou a conduzir Zars para outros caminhos, e caminhos que ele fazia e achava que era normal. Foi através dela que ele se envolveu com vícios de todos os tipos, que não convém nem citar aqui, né? Ele começou a beber, enfim, tudo aquilo que era ruim ele começou a fazer. E ela passou então a orientá-lo, até que em determinado momento, eles dentro de um shopping, ela faz um roubo de um equipamento eletrônico, de um celular, e consegue fugir. E quando ele percebe, ele ia ser praticamente envolvido nisso. Os guardas seguram ele, né, vasculham ele e perguntavam para ele qual era a relação dele com a companheira, com a namorada dele. Ele falou, não é minha namorada, eu conheço ela da escola, eu não sei se ela fez alguma coisa, enfim. E aí obrigaram, né, Zars a falar quem era a moça, onde eles estudavam, que os seguranças iam dar conta de ir atrás para poder buscar o equipamento. No entanto, Zars, ao sair da loja, ele observa que o celular estava exatamente em cima de um banco. Ele pega o celular, volta até a loja e devolve para o gerente. O gerente agradece, né, e dá mais um sermão, fala, faça, a moça não é coisa boa. Quando ele sai de lá, a moça que estava num canto rindo que não se aguentava, entendeu? Da bobeada que ele havia dado, segundo ela, né? Falou, você é bobo, você não correu, você foi pego, né? Ele falou, mas por que você fez isso? Aí ela falou assim, adrenalina. Você não sabe o que é adrenalina? Adrenalina é viver assim, viver intensamente. Comigo você vai aprender a viver intensamente. E ela foi envolvendo Zars cada vez mais, e Zars ficou apaixonado. E começou a se relacionar com essa moça profundamente, sexualmente, enfim. Até que ela começou a falar algumas coisas muito estranhas. Muito estranhas porque ela desprezava, de certa maneira, as outras pessoas, a humanidade. Ela fazia verdadeiros discursos muito bem feitos, por sinal, sob um viés torto do que era a humanidade. E que tudo que havia na humanidade era torpe, ruim, porque não havia um poder criador para poder harmonizar tudo isso. E Zars, com os conhecimentos que ele já tinha, que o pai dele havia lhe ensinado, ele falou, não, de jeito nenhum, você está pensando errado. Ela falou, não estou não. E ela começou a jogar argumentos por conta das guerras, das catástrofes. E Zars ainda era muito jovem, ele não estava tão preparado para um argumento tão forte que essa moça passava para ele. E a mente dele começou a ficar perturbada. Quando Zars voltava para casa à noite,
ele começava a sonhar com ela incansavelmente. Ele não conseguia pensar em outras coisas e principalmente nas coisas que ela haviam dito. E ele começou a ficar nervoso, ele começou a ficar arredio com a própria família dele. O pai de Zars falou: Zars, o que está acontecendo, meu filho? Você está com uma influência pesada. Eu não estou com nada, eu estou muito bem, me deixa, tal. E assim Zars foi se desvirtuando. Um belo dia, Zars estava dormindo com essa moça, quando, no momento da relação, ele viu ela se transfigurar. Ele percebeu que a moça linda que ele havia conhecido tinha uma outra energia que era a verdadeira energia dela, uma energia maligna, trevosa. E aí ele começou a compreender as coisas que ela fazia e percebeu também que havia um feitiço, uma espécie de um altar que ela tinha, e nesse altar, quando ele abriu e tirou uma coisa que protegia uma parte interna, ele viu a estátua de um bode e ele percebeu que alguma coisa muito errada estava lá. Ela falou o seguinte, ela falou: não se preocupe com isso, meu amor, você está bem, estamos todos bem. Ele falou: não, você não é o que você está dizendo, você é outra coisa. Nesse momento, a moça foi possuída pelo mestre das trevas, que se aproximou dele, beijou, e ele, percebendo que era uma figura grotesca que estava do lado da moça, ele a repudiou naquele mesmo momento e começou a fazer os banimentos. Só que a energia que aquele ser emanava era muito mais forte. Ele começou a embaralhar os pensamentos, ficar zonzo, né, a ponto de praticamente desmaiar, quando de repente algumas entidades da luz se manifestaram do lado de Zars e imediatamente repudiaram a presença daquele ser, afastando e exorcizando e banindo para que ele ficasse longe. Zars foi recobrando então o seu estado mental quando a moça começou a chorar. E ele, solícito como sempre, pegou a moça e falou: para de chorar, o que está acontecendo? Por que você se meteu com essas coisas? Ela falava: é tarde demais, eu fiz já muita coisa errada na minha vida. Quando ele olhou para ela, ele percebeu que ela havia cometido algumas coisas muito, muito graves. E ele ficou muito apavorado. Ela falou: eu não quero que você tenha pena de mim, vai embora daqui. E ele foi. Ele percebeu naquele momento o quanto as trevas podiam iludi-lo e como foi fácil iludi-lo, né? Com uma pessoa que se manifestava de repente de uma maneira tão legal, uma pessoa diferente, cabeça boa, realmente acabou iludindo Zars, e por muito pouco ele não virou de novo para o lado das trevas. Não fosse a ajuda dos guardiões de luz que estavam próximos dele naquele momento. Zars compreendeu pelo pai dele, pedindo perdão inclusive pelo que ele tinha feito, a maneira que ele estava tratando a família. O pai dele explicou que aqueles guardiões da luz eram espíritos que ele havia ajudado, quebrado energias densas, magia contrária, feitiços, e esses guardiões agora protegiam ele. Quando você propaga o bem, sempre o bem vai estar do seu lado. O Mago da Luz, então, começou a dar explicações mais profundas sobre as forças da natureza, sobre as evocações mágicas, sobre os tipos de entidade, sobre os devas, sobre a formação dos mundos, dos planos vibracionais, dos planos espirituais, e com isso ele foi tendo um grande aprendizado. Num dia desses, em que o pai de Zars estava orientando ele espiritualmente, o mestre da luz, o antigo mestre de Zars, se manifesta para eles. Zars sentiu aquela energia daquele bom espírito e o Mago da Luz
o reverenciou com aceno de cabeça. Zars então começou a perceber que tinha uma familiaridade. E o Espírito disse a ele: olá, Zars, já faz algum tempo que você não me vê, mas eu o vejo sempre. Me congratulo com você porque você teve força suficiente para repudiar o mal. A gente sabe como que é difícil, mas você venceu. Quero te dizer que estarei agora do seu lado, daqui para frente, para tudo que você precisar. Continuarei sendo o seu mentor, como já fui em outros tempos. Assim, Zars ficou muito contente com a presença do seu antigo mestre da luz. Na idade de 28 anos, Zars recebe o 8º grau na Fraternidade da Luz. Isso significava que ele agora era um mestre do templo e que ele poderia ensinar também as pessoas. Mas, no entanto, reverberavam ainda na sua mente aquilo que aquela criatura do mal, que falava das injustiças do mundo, mas ele, ao mesmo tempo, tentava repelir esses espíritos porque ele sabia, o pai dele já havia lhe explicado, que ele não podia deixar essas entidades falarem na cabeça dele, que aquilo era uma coisa nociva. Tempo depois, o pai de Zars comunica a ele que iria fazer a transição em poucos meses, que ele não ficasse triste. Zars falou: não, isso não vai acontecer, tentou dizer contra aquilo que o pai estava falando. Ele falou: não se preocupe, tudo vai estar bem. Realmente, 3 meses depois, o pai de Zars veio a falecer, fez a transição para o mundo espiritual. Zars ficou abalado com aquilo, porque era o seu pai, era o seu mestre, era tudo na vida dele. O pai de Zars era uma figura que Zars amava profundamente. E nessa hora ele não conseguiu conceber que não havia morte, na verdade era uma transição. Mas ele dizia: mas eu perdi o meu pai nessa vida. Eu precisava dele por mais tempo. Eu ainda sou jovem, eu acho que eu teria muito que aprender com ele. E Zars fica revoltado. Começam a vir todos aqueles pensamentos nocivos, quando de repente, naquela mesma noite, o mestre das trevas se manifesta para ele e diz: Zars, você está vendo que o mundo é ingrato. Seu pai, sabendo que você precisava dele, fez as suas escolhas para se juntar com aqueles lá daquela fraternidade dos anjinhos tocando harpa. E você? E você está agora aí, sofrendo por conta disso. Percebe como é ingrato esse mundo? Como só as pessoas fortes e resistentes e que não se importam muito e não se apegam tanto às pessoas que têm sucesso, que conseguem vencer. Olha o seu estado, o tanto que você está sofrendo. Zars chorava e não conseguia, naquele momento, rebater as palavras do mestre das trevas, porque afinal de contas, tudo que ele falava continuava então reverberando mais forte dentro dele. E aquela sensação de injustiça começou a se tornar forte. Ele falou: será que não? Ele lembrou o que o pai dele havia dito, que ele não poderia deixar essas entidades falar. Naquele mesmo momento, ele se levantou e baniu a entidade, exorcizando, e falava: vai agora, nesse momento, se vá daqui. E após fazer todos os conjuros e exorcismos, ele disse: vá agora, nunca mais se digne aparecer diante de mim, ou você sofrerá as consequências, porque eu sei como torturá-lo. Suma daqui agora. E a entidade, num rodopio, desapareceu. Bom, passado então esse momento, de tensão de Zars, Zars começou simplesmente a ajudar as pessoas espiritualmente, a utilizar todo aquele conhecimento que ele havia obtido do seu pai. Zars havia repudiado as trevas
para sempre na sua vida. E conforme o tempo foi passando, as forças da luz começaram a influenciá-lo totalmente. Zars era um ser da luz, totalmente livre de todas as forças trevosas, de todas as energias contrárias. E ele procurava se conservar assim, forte, com o objetivo bem definido, a vontade focada, enfim, todo o aprendizado mágico, inclusive, que seu pai havia lhe dado, e ele, com destreza absoluta, ele utilizava as forças benéficas da natureza para que o seu caminho e o caminho das pessoas que ele ajudava pudessem se abrir e que as coisas boas também pudessem florescer. Ele passou a entender que somos nós que sofremos, nós criamos o nosso inferno. Quando ele entendeu isso, a vida dele floresceu. Em pouco tempo, Zars montou uma grande empresa voltada para a geração de energia e tecnologias alternativas. E além disso, Zars também fundou uma escola de pensamento onde ele pôde ajudar espiritualmente muita gente e inclusive ter os seus novos discípulos, os seus novos alunos, onde ele passou a orientar com muita dedicação. Todos os trabalhos na vida de Zars eram dedicados principalmente ao próximo, a fazer o bem, a ajudá-los, projetos filantrópicos, enfim, Zars desempenhou um papel muito importante durante a vida dele. Pois é, pessoal, aí nós terminamos então mais uma grande etapa na vida de Zars, né? E aí você vai dizer se você quer a continuação da história, porque tem mais coisa para contar, tem mais uma etapa que já está registrado para a gente fazer um novo vídeo. E é você que vai dizer se vai querer a continuidade, tá bom? Muito bem, se você gostou, então você já sabe, deixa um like para o Mago, assina o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E além disso, se você quiser estudar conosco, você tem lá a Irmandade dos Magos, basta você se tornar membro, clique na área de membro, você se cadastra como aprendiz, neófito ou escudeiro, e aí você vai receber os estudos da ordem e futuramente poderá se iniciar também nos mistérios, tá certo? Deixo aqui também o nosso Telegram, onde a gente tem promoções especiais e o link da nossa loja virtual, www.maisondelamagie.com.br. Tem cursos, tem material, apostilas, enfim, muita coisa legal. Os famosos olhinhos também, óleo de unção, muita coisa bacana para você dar uma olhada na nossa loja lá. Para você dar uma olhada na nossa loja. Tá bom, então? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you